Estou devendo informação sobre o caso de Abby e Libby, as adolescentes que foram assassinadas pouco depois de filmarem o suspeito, nos Estados Unidos. O mandado de prisão foi liberado no início de dezembro de 2022 e vou te contar por que Richard Allen foi preso. Obrigada por assistir os vídeos, se rolar dá uma curtida aqui, compartilha com os amigos que gostam do assunto, se inscreve aqui no canal, eu agradeço muito a força. Se quiser pegar essa história desde o início, aqui no canal você encontra 3 outros vídeos falando sobre esse caso. Resumo rápido de onde paramos. Richard Allen, 50 anos, foi preso no final de outubro de 2022. No dia 22 de novembro, houve uma audiência para julgar a questão do sigilo do mandado de prisão. Dias depois, o documento foi tornado público. Os acusadores de Allen eram a favor do sigilo por receio de intimidação de testemunhas e destruição de provas, por parte de algum cúmplice dos crimes. Essa foi uma novidade. Pela primeira vez, o promotor afirma com todas as letras acreditar que mais pessoas estão envolvidas direta ou indiretamente com os assassinatos. A defesa queria a liberação do documento. Naquele pensamento de quem não deve não teme, eles achavam que tornar o mandado público poderia inclusive ajudar a provar a inocência de Allen e estimular a memória de alguma testemunha que possa indicar outro suspeito para a polícia. A opinião pública ficou do lado da defesa, afirmando que quanto mais transparente, melhor para todas as partes, para não haver nenhum tipo de violação de direitos e conseguir garantir o devido processo legal para o suspeito. Mesmo que Allen seja culpado, é importante que ele tenha direito à ampla defesa, principalmente nos Estados Unidos, em que os réus só podem ser julgados uma vez pelo crime que supostamente cometeram. Se nesse processo tiver alguma ilegalidade, o julgamento todo pode ser anulado. Nesse contexto, a sociedade e a imprensa têm papel fundamental para impedir abusos e excessos de qualquer uma das partes. É papel da população e da mídia fiscalizar e cobrar as autoridades. É um ponto preocupante e reforço isso porque a investigação não foi exatamente cuidadosa, como eu vou contar mais pra frente. A promotoria acusou a opinião pública de querer acesso ao mandado apenas por sensacionalismo, por querer sangue e por curiosidade mórbida. A solução para esse impasse foi relativamente fácil. O documento foi liberado com os nomes das testemunhas censurados. Causa estranheza, a promotoria tem insistido tanto em manter absolutamente tudo em sigilo quando, segundo a juíza, uma simples ocultação dos nomes contemplava os argumentos apresentados pelos acusadores. O mandado é um resumo de evidências e circunstâncias para a prisão. Quem escreve é um agente da lei e o juiz precisa aprovar a execução. Em teoria, são os motivos apresentados para a prisão de um sujeito e apenas para a prisão. Não precisa listar tudo que a promotoria vai apresentar no julgamento para provar o seu caso. Normalmente, o que é colocado nesse documento é apenas o suficiente para o juiz aprovar a execução. Antes de falar sobre os seus principais pontos, preciso te deixar com mais raiva ainda. A partir do mandado, ficamos sabendo que Allen falou voluntariamente com a polícia ainda em 2017, corroborando os rumores que mencionei no vídeo anterior. O documento diz que investigadores revisaram pistas antigas e, aspas, encontraram uma narrativa de pista feita por um policial que falou com Allen em 2017, fecha aspas. Ou seja, essa informação foi perdida de alguma forma em alguma instância administrativa ainda lá em 2017. Precisou alguém em 2022, quase 6 anos após as mortes, rever tudo que eles receberam e falar, ops, isso aqui. A informação de 2017 dizia, aspas, Sr. Allen esteve na trilha entre 1h30 e 3h30 da tarde, fecha aspas. Justamente o intervalo estimado dos assassinatos. Ele estacionou no antigo prédio da prefeitura e andou até a nova Ponte Freedom. Enquanto esteve lá, ele viu 3 meninas, guardem essa informação. Ele notou que uma era mais alta e tinha cabelo castanho ou preto. Ele não lembra de mais nenhum detalhe específico sobre as outras meninas e diz que não falou com elas. Ele foi da Ponte Freedom até a Ponte Monon High. Nesse trecho do caminho, ele conta que não viu ninguém, mas disse que estava acompanhando um aplicativo de ações no celular enquanto andava. Ele disse que alguns carros estavam estacionados no início da trilha, mas não prestou atenção neles. Ele não tirou nenhuma foto e nenhum vídeo. O documento segue ainda nas anotações de 2017. Aspas. Informações para potencial checagem posterior. Quem eram as 3 garotas andando na área da Ponte Freedom? Fecha aspas. O cara disse que estava na ponte no horário estimado dos assassinatos. E o policial sugere investigar as 3 meninas? Por que não sugerir investigar o próprio Allen mais a fundo? O documento descreve também entrevistas de algumas testemunhas e vou tentar separar os relatos. Um grupo de 3 meninas esteve na trilha no dia 13 de fevereiro de 2017. Todas elas contaram que estavam indo da trilha em direção à Ponte Freedom para ir para casa. Nesse caminho encontraram um homem andando na Ponte Freedom para a Ponte Monon High, ou seja, fazendo o trajeto inverso.
A primeira testemunha descreveu o homem como meio estranho e contou que ele estava usando jeans azul, uma jaqueta azul clara e que tinha o cabelo acinzentado, um pouco marrom, e que não estava com o rosto à vista. A segunda testemunha afirmou ter dito oi para o homem, que não respondeu, só olhou para elas. Essa testemunha descreve o homem como vestido todo de preto, com algo cobrindo sua boca. Falou que ele não devia ter mais que 1,77 m e que não era magro. Ele usava um capuz preto, jeans preto e botas pretas. Disse também que ele estava com as mãos nos bolsos. A terceira testemunha mostrou fotos que tirou na trilha naquele dia. Ela tirou uma foto a 1h26 da tarde e lembra ter cruzado com um homem na trilha pouco depois disso. Isso permitiu à polícia calcular o horário e o local desse encontro. Ela disse que ele usava uma jaqueta azul ou preta com um blusão de capuz por baixo. Os jeans eram largos e ele era um pouco mais alto que ela. Também afirmou ter dito oi, sem resposta. Disse que ele parecia estar andando com um objetivo claro, decidido, como se soubesse onde estava indo. Estava com as mãos nos bolsos e cabeça baixa. Ela não conseguiu ver bem o rosto dele, mas achava que era um homem branco. Além dessas 3 jovens, investigadores falaram com algumas pessoas que passaram de carro próximo à região. Todos os relatos a seguir foram comprovados porque a polícia conseguiu confirmar a localização e passagem dessas pessoas através de vídeos da câmera de segurança de uma loja da área. Essa testemunha passou de carro por baixo de um viaduto e viu 4 mulheres andando em cima dele. Disse que não havia nenhum carro estacionado no local que ela mesma estacionou. Ela então foi a pé até a ponte Mononhai e viu um homem parecido ao do vídeo de Libby. Era um homem branco que usava calça e jaqueta jeans azuis. Ele estava parado na primeira plataforma da ponte Mononhai, mais ou menos 15 metros de onde ela estava. Ela disse ter dado meia volta ali e voltou pelo mesmo caminho que veio. Entre o início da ponte onde ela virou e o estacionamento, ela encontrou 2 meninas indo em direção à ponte Mononhai e diz acreditar que eram Abby e Libby. Ela terminou a caminhada e não viu mais nenhum adulto no caminho. Esse relato parece ser corroborado pelas câmeras de segurança da loja, que filmaram o carro de Kelsey às 1h49 indo em direção oposta à da ponte Mononhai. Ou seja, o horário da chegada de Libby e Abby batem com o horário relatado por essa testemunha. Indo embora, ela ainda notou um carro estacionado de maneira estranha num antigo prédio da prefeitura que em 2017 já estava abandonado. O local em si não era estranho, muita gente estacionava ali, mas o jeito que estava estacionado chamou atenção. O veículo estava quase que totalmente grudado no prédio. No estado de Indiana, os veículos só são obrigados a ter placa traseira. Essa outra testemunha viu um PT Cruiser roxo ou um SUV pequeno estacionado no prédio da prefeitura. Ele também relata que parecia que o motorista tentou impedir a visualização da placa. Tanto a testemunha da 1h46 quanto a das 2h10 desenharam um diagrama de onde eles viram o carro estacionado e deu match. Essa outra testemunha viu um homem caminhando na direção contrária à da ponte Mononhai. Essa moça disse que o homem vestia uma jaqueta azul e jeans azul. Estava todo sujo de lama e ensanguentado, notando que parecia que ele tinha acabado de sair de uma briga. A polícia entrevistou outras pessoas que estiveram na ponte naquele dia depois das 2h13 da tarde e mais ninguém cruzou com o suspeito. Depois do erro administrativo de registro da conversa de Allen com a polícia em 2017, os investigadores entrevistaram Allen em 13 de outubro de 2022. Ele reafirmou que viu 3 meninas nas trilhas da ponte Freedom no dia dos assassinatos e que depois foi para a ponte Mononhai. Diz que foi até lá ver os peixes do riacho Deer. Lembro que essa ponte tem 19 metros de altura. Allen seguiu dizendo que foi até a primeira plataforma da ponte. Disse que voltou, sentou num banco na trilha e depois foi embora. Disse que parou o carro ao lado de um prédio abandonado da prefeitura, que usava jeans azul e jaqueta com capuz azul ou preta. Disse que talvez estivesse usando algum tipo de acessório cobrindo a cabeça. Afirmou não ter visto mais ninguém além das 3 meninas na ponte Freedom. Contou para os investigadores que possuía armas em casa. Sua esposa também foi entrevistada e ela confirmou que Allen tinha armas e facas em casa, além de dizer que ele ainda tem a jaqueta usada naquele dia. No mesmo 13 de outubro de 2022, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão para a residência de Allen, encontrando jaquetas, botas, facas e armas de fogo, incluindo uma Sig Sauer P226 calibre 40. Aqui parece que a polícia acertou na estratégia segurando informação. O público só teve acesso a menos de 2 segundos do vídeo filmado por Libby e sem o áudio. O mandado nos descreve um momento em que, enquanto o sujeito se aproximava das meninas, uma delas disse, arma. No final do vídeo, ele é visto e ouvido mandando as meninas descerem a encosta. Elas teriam começado a descer e o vídeo termina. O documento segue a descrição dizendo que peças de roupas das meninas foram encontradas no riacho Deer
e que entre os dois corpos havia um cartucho de munição calibre 40 que não foi disparado, apenas com marcas de ejeção. Um cartucho é um pacote combinado composto de estógio, que mantém os demais componentes unidos, espoleta, que inflama o propelente, o próprio propelente, que fornece a maior parte da energia para lançar o projétil, e a bala, que é um tipo de projétil. Pela minha pesquisa, um simples carregamento de uma arma já carregada leva à expulsão do cartucho que estava pronto para ser disparado, para dar lugar ao novo. Ou seja, o segundo engatilhamento expulsa o cartucho que havia sido engatilhado previamente. Resumindo, em 2017 eles já tinham a informação que o cara esteve na ponte, que havia parado o carro no estacionamento do prédio público abandonado e que uma munição foi encontrada entre os corpos. 5 dias após a apreensão da arma de Allen, o laboratório forense diz que o cartucho encontrado perto dos corpos das vítimas passou pela sua Sig Sauer. A perícia da munição é controversa e tida como subjetiva por muitos especialistas. Pelo que eu entendi, uma munição disparada guarda muitas características da arma de onde veio, provavelmente por haver explosão e alta temperatura, o que deixa mais marcas na bala. Já o cartucho não disparado, simplesmente ejetado, não teria tantas condições de ser analisado a ponto de determinar com certeza de qual arma saiu. Allen contou para a polícia que nunca emprestou arma para ninguém. Quando perguntado sobre o cartucho não disparado, ele não soube explicar como estaria entre os corpos das vítimas. Disse que esteve sim na trilha, mas negou conhecer as vítimas e nenhum envolvimento em seus assassinatos. Também falou que nunca esteve na área em que os corpos foram encontrados. A credibilidade de descrições de testemunhas oculares é tema de muita pesquisa. Um estudo recente feito pelo Innocence Project analisou condenações que foram revertidas após posterior análise de DNA revelarem os verdadeiros culpados. Em 69% dos casos, as condenações injustas partiram de testemunhas oculares que identificaram erroneamente o culpado. A memória humana é falha e depende de muitas variáveis. Você lembra como era a última pessoa que você viu na rua hoje? Dá para descrever ela com segurança a ponto da vida de alguém depender dessa sua descrição? A prova testemunhal tem menos peso por depender da subjetividade humana. Já uma prova pericial, por ter fundamentação técnica e lastro com uma justificativa científica, fica mais difícil de refutar. Moral da história. Desde pouco depois dos assassinatos, Allen se colocou no local dos crimes, na hora estimada que eles aconteceram, usando roupas parecidas ao homem do vídeo e descrita por testemunhas, tendo estacionado num lugar abandonado, também notado por testemunhas. Tudo isso foi admitido à polícia em 2017. Em 2022, algum iluminado retomou essa linha de investigação e temos a primeira novidade real do caso em 5 anos, a arma, que Allen adquiriu em 2001 e não se desfez. Se Allen realmente matou Abby e Libby, agora é hora de torcer para a acusação ter mais indícios do que relatos subjetivos e uma perícia controversa. O início do julgamento está marcado para março, o que parece improvável já que a acusação e a defesa ainda estão brigando por coleta e compartilhamento de todas as informações levantadas por seus times de investigadores. Assim que tiver mais novidade, eu conto para vocês. Obrigada por assistirem. Vocês estão gostando? Se puder comentar, curtir, compartilhar, ajuda bastante o canal. Quero também saber as opiniões de vocês ou sugestões de casos para eu falar sobre. Muito obrigada por chegarem até aqui. Valeu!